Bom, boa noite a todas. Boa Obrigada mais uma noite. vez pela participação de vocês. Hoje nós vamos falar sobre um tema super recente, que é o Covid-19 e o sistema imunológico. Né? Entendendo que essa é uma doença, é um vírus que acaba acometendo todo o nosso organismo, é muito importante que a gente saiba como lidar com essa situação. A gente está enfrentando aí uma crise sanitária, que é essa pandemia, né, de nível mundial e que vem influenciando de forma muito negativa a vida de muitas pessoas. Por quê? Infelizmente, a gente ainda não tem uma imunização que seja 100% eficiente. E aí, eu vou trazer para vocês algumas sugestões, uma abordagem, na verdade, pós-Covid, mas que serve também como uma medida preventiva. Afinal, nós vamos falar sobre o sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa. Então, é muito importante a gente entender que a saúde, ela acaba sendo a nossa principal arma, né, a boa saúde é a nossa principal arma para combater esse vírus e para combater quaisquer outros vírus, né, que a gente tem aí conhecimento até hoje dentro da área científica. Infelizmente, o vírus ele sofre mutação, sim, então a gente está vivendo agora um momento ainda mais delicado com o descobrimento de uma nova cepa, mas essa é uma característica comum do vírus. O vírus ele sofre mutação porque ele vai se adaptando ao meio. Então, todos os anos é comum que haja aí a vacinação contra a influenza, H1N1. Exatamente por conta dessa capacidade de mutação do vírus. Então, a gente precisa compreender que isso é um mecanismo já previsto, né, a carga viral, ela vai permanecer no organismo das pessoas por um período de tempo diferente, e é muito importante que a gente saiba, então, quais medidas tomar para conseguir evitar que isso aconteça com uma gravidade aumentada. Então, hoje a proposta é trazer para vocês, de forma resumida, porque é um assunto bastante amplo e que infelizmente nós não teríamos aqui um tempo disponível para falar sobre isso de uma maneira mais profunda, mas como sempre eu me coloco à disposição depois no grupo, caso vocês queiram esclarecer aí quaisquer dúvidas, certo? Abriu para vocês a tela? Estão conseguindo visualizar a tela da apresentação? Ótimo, maravilha. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre modulação do sistema imune pós-Covid-19. Então, a gente começa aí falando o que é imunidade. Imunidade é o nosso sistema de defesa, né? E isso a grande maioria das pessoas já sabe. Mas eu vou trazer para vocês, né, quais são os tipos de imunidade, como é que a gente pode melhorar, reforçar essa ação do nosso sistema imune para conseguir prevenir ou até, né, remediar aí essa situação caso você já tenha sido contaminado por Covid. Então, o sistema imunológico é o nosso sistema de defesa, é entender que ele atua como a nossa guarda. Né? Então, ele vai tentar nos proteger de qualquer ação que seja aí agressiva ao nosso corpo, que ele identifique, né, como agressivo, que qualquer agente que possa aí tentar invadir o nosso organismo. E aí, diante disso, né, do sistema imunológico, nós temos 2 tipos de defesa. Temos a defesa inata, né, que é a imunidade inata, ou a imunidade natural, que ela não é específica, ela não é seletiva. Então, a imunidade natural é a nossa primeira defesa, né? A gente já nasce com isso. E é muito interessante que, dependendo do tipo de parto que você teve, você vai apresentar maior eficiência da imunidade inata ou não. Então, quem conta com parto natural, que vai ter o contato com a flora bacteriana vaginal da mãe, no canal vaginal, um parto normal, acaba tendo aí uma expressão mais eficiente dessa imunidade inata, que é aquela defesa que já nasce conosco. Enquanto que quem nasce de parto cesárea,
Por não ter esse contato com a flora bacteriana vaginal da mãe, não nasce com essa defesa tão ativa assim. E esses são estudos que vêm sendo desenvolvidos ao longo do tempo, e a ciência traz aí várias evidências de que isso de fato acontece. Então, o fato da mãe optar pelo parto normal acaba trazendo aí alguns benefícios para o sistema imunológico dos filhos, tá? E aí nós temos então, os guardiões aí do nosso sistema imune, acho que cabe a gente colocar dessa forma, que seria a princípio a pele. Então imagina tudo que é barreira protetora. Bem, quando você pensar no sistema imunológico, pensa sempre em proteção, naquilo que expele as toxinas, que expele, os patógenos, né, todas as substâncias que possam tentar entrar no nosso corpo, mas que não são bem-vindas. Então, a pele acaba sendo uma barreira, os cílios que protegem os olhos, a lágrima, porque está num local que tem muita fumaça, seu olho começa a lacrimejar. Se cair qualquer substânciazinha ali dentro do seu olho, né, até mesmo um cílio, você já começa a lacrimejar para poder expelir, para expulsar isso. O muco, né, que é uma substância aí, um fluido produzido, né, pela nossa região oronassal e também vai produzir, esse sistema de defesa. Então, em algumas doenças respiratórias, o muco é sempre presente também, mas ele atua como um sistema de defesa. Afinal de contas, esse muco vai ser expelido, né, deveria ser expelido. As plaquetas, que são células sanguíneas, a saliva, né, então o fato da gente poder salivar, diluir ou poder cuspir, expelir também, mais uma vez, essas toxinas acaba sendo aí uma defesa. Nosso suco gástrico, então, quantas vezes a gente, infelizmente, consome um alimento, né, contaminado, seja por micro-organismos ou por toxina, porque não foi preparado da forma correta. Acho que todo mundo já vivenciou isso. Você vai num restaurante, por exemplo, você faz a refeição, compartilha a refeição com uma pessoa e um se sente muito mal, tem diarreia, e o outro sai incólume, não apresenta sintoma nenhum. E por que que isso acontece? Porque o sistema imunológico, né, do seu amigo, do seu companheiro que compartilhou a refeição com você, estava mais eficiente do que o seu, ou vice-versa, se for você aí o sortudo que passou ileso dessa situação, né? E o suor, que acaba sendo também uma forma de eliminar toxinas e, portanto, impedir a entrada, né, de fungos, por exemplo, pela nossa pele. Nós temos vários órgãos que fazem parte do sistema imunológico, e o apêndice é um deles. Então, tem muitas pessoas que, né, sentem até uma certa raiva aí do apêndice quando ele fica aspurado, porque, né, acaba entupindo e tem que fazer uma cirurgia às pressas. Mas o apêndice, ele faz parte, ele é um órgão de defesa. Então, ele está ali para proteger o nosso organismo também. O baço, o timo, né, que acaba sendo um órgão super importante. Tem inclusive um medicamento que é a timomodulina, que é eficiente para doenças respiratórias, né, que é o Leucogen. Então ele acaba ajudando bastante também. As tonsilas, né, que são aí as amígdalas, que também fazem a proteção. Então quando você tem uma infecção de garganta, por mais desconfortável e incômodo que seja, é o seu sistema imunológico respondendo à ação de um patógeno. Então, é algum micro-organismo, vírus ou bactéria que está tentando entrar no seu corpo e ele foi retido ali, ele foi barrado para não caminhar, por exemplo, do seu pulmão e acabar causando uma complicação muito maior do que uma dor de garganta. Então, lembre-se, se você estiver com dor de garganta, é o seu sistema imunológico te defendendo. Linfonodos que estão presentes em vários pontos, né, que são, os gânglios, então eles podem ficar inchadinhos e isso também é sinal de que o seu sistema imunológico está sendo ativado. Um dos principais, que é a nossa medula óssea, importantíssima para a nossa saúde e também faz parte aí dessa defesa do sistema imune. E nós temos, aí algumas pessoas com a imunidade suprimida,
né, e tem várias doenças que acabam provocando isso, e nós podemos também acabar provocando uma diminuição da eficiência do nosso sistema imune, né. Então é muito comum que as pessoas, fiquem doentes com muita frequência, então, né, normalmente fala: "Ai, meu sistema imunológico está enfraquecido, estou com a imunidade baixa", né, que é um termo bastante comum, e isso significa que o seu corpo, a sua defesa, ela não está tão eficiente assim, tão fortalecida e, portanto, né, você tem que ficar atento. Se você tem infecções de pele, se tem infecção de garganta, vira e mexe, está gripado ou resfriado, se apresenta candidíase de repetição, aí no caso das mulheres, tem que ficar atento porque essas condições não são normais. Então, isso é um sinal do seu corpo de que algo não está funcionando da forma que deveria e você precisa fazer uma investigação clínica com o seu médico para poder tratar essas questões, tá? Então, pensando em melhora do sistema imunológico, porque as características de uma imunidade suprimida, da baixa imunidade, nós já sabemos. Mas como é que eu faço então para fortalecer, para elevar a minha imunidade? A base do sistema imunológico é a alimentação. Isso é fato. De nada adianta você investir em medicamentos, né, fazer um uso aí indiscriminado de medicamentos, ou até mesmo com prescrição, em quantidades elevadas, né, em exagero, se você não tiver uma base sólida, que é a escolha da sua alimentação. Frutas cítricas, oleaginosas, os feijões, as carnes, o ovo, enfim, alimentos de fácil acesso, né, que são comuns aí no dia a dia, mas que têm um papel importantíssimo na modulação da nossa imunidade. E além disso, além da alimentação, os outros pilares do sistema imunológico são o exercício físico, a água e, para quem, né, não acredita nisso, exposição solar. Então, tem várias evidências científicas também que indicam, né, que quem tem exposição solar regular, então quem mora em cidades litorâneas, por exemplo, tem um sistema imunológico mais eficiente do que quem está aqui na cidade, que vive sempre dentro de casa ou no trabalho, né? Então, a exposição solar vai favorecer aí a expressão e a produção, né, e absorção de vitamina D, que é também um imunomodulador, tá? E não tem como a gente falar sobre o sistema imunológico e não falar sobre sistema intestinal. Por quê? Porque a área, a região onde esses nutrientes vão ser absorvidos, em que alguns hormônios vão ser convertidos, é o nosso intestino, é o nosso sistema intestinal. Então, se você tem uma constipação intestinal crônica, por exemplo, você precisa tratar essa constipação, porque a sua área de absorção, a sua superfície de absorção, ela não está eficiente. Então, você precisa cuidar da sua saúde intestinal, porque, por consequência, você está cuidando também do seu sistema imune. E quem sofre de constipação intestinal, por exemplo, puxa pela memória. Com que frequência anual você fica doente, seja gripe, resfriado, sinusite, rinite ou alergia? Até mesmo uma simples dor de cabeça já pode ser um indicativo de que o seu sistema imunológico não está tão eficiente assim. Então, tem essa correlação, ela é direta e é muito importante que a gente comece a cuidar do sistema imunológico, tá? E para modular, então, para cuidar das bactérias que moram no nosso intestino e que fazem a defesa intestinal, nós temos substâncias que são importantíssimas e que são de fácil acesso também na nossa alimentação, que seriam os prebióticos, os probióticos e os polifenóis. Quando a gente fala em prebiótico, que é aí o nutriente das bactérias, nós encontramos os prebióticos principalmente nas fibras alimentares. Então, nas cascas de frutas, nos talos de vegetais, nas folhas de vegetais. Então, quem come couve, brócolis e despreza aquele caule, aquele talinho, não faça isso, porque eles são riquíssimos em prebióticos, né, que é um tipo de fibra que atua como um nutriente para as bactérias que moram no nosso intestino, né. Então ele vai favorecer a eficiência das bactérias que são terapêuticas, e isso é muito importante. E aí nós temos os probióticos, que são já as bactérias, são os lactobacilos, né, e que moram, que vão povoar aí o nosso trato gastrointestinal, e que desempenham diversas funções
E esses probióticos, eles são, tão importantes que eles conseguem agir até no nosso sistema nervoso. A depender de como está a nossa saúde intestinal, eles enviam uma mensagem. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos no intestino neurônios. E esses neurônios, eles se comunicam com os neurônios que nós temos aqui no cérebro. Então, o que que acontece? Essa conversa, essa mensagem nem sempre é positiva. Isso depende de como está o nosso sistema intestinal. Então, esses probióticos, eles são super importantes também. A gente consegue fazer a modulação deles, ofertando prebióticos, que é o nutriente, né? São os nutrientes que vão fortalecer esse sistema imune e, por consequência, o sistema intestinal. E temos também os polifenóis, que são compostos presentes nos alimentos e que têm essa capacidade imunomoduladora. Então, os polifenóis, eles têm um efeito antioxidante, anti-inflamatório, estão presentes, por exemplo, no cacau, eles estão presentes no vinho, eles estão presentes na cúrcuma, eles estão presentes no gengibre, em todos os alimentos com efeito antioxidante e anti-inflamatório, no própolis, e a gente vai falar mais adiante um pouquinho sobre esses outros alimentos, tá? Bom, que acontece? O que que se sabe hoje sobre o Covid-19? Que é uma doença recente, então a descoberta ela vai sendo feita, né, em tempo. Então, conforme a pandemia vai se desenrolando, a gente vai tendo aí o surgimento de novas evidências e de novas descobertas. E o que a gente sabe hoje é que os sintomas pós-Covid, eles podem perdurar, eles podem durar no seu corpo, né, de quem for contaminado, por até 7 meses. E, pasmem, são mais de 250 sintomas. Então, eu trouxe aqui os principais, porque, como eu disse para vocês, é um assunto extremamente amplo, a gente não conseguiria fazer essa abordagem completa aqui, mas a gente sai daqui já com um diferencial para saber como lidar melhor com essa situação. Mas voltando aqui, a questão do manejo, como é que eu lido com esses sintomas pós-Covid, que podem ser dificuldade de memorização e de cognição, então dificuldade de raciocínio mesmo, tá? Desconforto gastrointestinal e respiratório, então um dos sintomas do Covid é a falta de ar e o outro é a diarreia, depender do estágio, né, que você é acometido. Fadiga física e mental, então a pessoa tem uma dificuldade extrema em fazer atividades simples como tomar banho, por exemplo, tá? Queda de cabelos, depressão e apatia, uma falta de energia muito grande, acaba aumentando a ansiedade, acaba aumentando as dores articulares, então a dor no corpo, né, que é também um dos sintomas principais aí desse Covid, e que a gente vai tentar trazer essa diminuição para trazer mais conforto e qualidade de vida. Qualidade do sono é altamente afetada. Então, quando a gente tem uma desregulação do nosso sono, a gente altera e afeta negativamente todo o nosso metabolismo. Então, não existe um metabolismo saudável se você tem má qualidade do sono, né? Isso a gente consegue notar. Se você dorme pouco, pode ser que você poucas horas, pode ser que você se adapte, você fale: "Ah, não, mas eu não sinto sono". Mas quando você vai avaliar como é que está a sua qualidade de vida, como é que está seu sistema cognitivo, sua memória, por exemplo, como é o seu sistema, gastrointestinal, a saúde da pele, do cabelo, das unhas, como é que é a sua disposição ao longo de todo o dia e no final do dia? Quanto de energia você tem para fazer um exercício físico, por exemplo? Normalmente a pessoa não tem energia, né, chega no final do dia exausto. E por quê? Porque dormiu pouco e vai desregular sim o nosso relógio biológico, que é muito importante, né, para o nosso metabolismo. E, enfim, trago aqui para vocês a solução, né, porque até agora eu só falei do problema, então como é que a gente resolve tudo isso? E aí a gente tem aqui tanto suplementos quanto alimentos que vocês conseguem incluir já na rotina de vocês, né, na rotina alimentar, não só de vocês como também da família,
para a gente conseguir alcançar melhores resultados. E como eu disse, essa abordagem foi feita em cima de pesquisas que trataram os sintomas pós-Covid. Mas eu fazendo uma leitura de todo esse material, eu posso afirmar para vocês que a gente consegue utilizar eles como melhora do sistema imune e, portanto, como um efeito até preventivo, tá? Vou começar falando do própolis verde, de preferência alcoólico, e somente se for criança ou idoso com uso de vários medicamentos é que talvez não seja interessante utilizar o própolis alcoólico, e aí você pode utilizar o glicólico. Do contrário, fazer o consumo regular do extrato de própolis verde é indicado para melhorar sintomas de Covid e até mesmo para sua prevenção. Afinal de contas, a gente vai tratar, né, de uma melhora do sistema imunológico, portanto, você fortalece as suas defesas com a utilização regular do extrato de própolis, tá? É uma solução em gotas, ele é amarguinho, mas depois seu paladar vai se acostumar com ele. Eu sempre sugiro para quem tem muita dificuldade com o amargor do própolis, para adicionar um limãozinho espremido ou laranja. Porque essa associação do própolis com vitamina C é fantástica. E a gente consegue aí ter um melhor resultado, tá? O extrato de uva, e aqui para os amantes do vinho, vale a pena sim consumir aí meia tacinha de vinho alguns dias da semana, que é fonte de resveratrol, que é um polifenol, como eu havia dito mais adiante. Então, a gente tem aqui na uva, tanto quanto no vinho, o extrato, e, portanto, a gente tem aqui excelentes antioxidantes, tá? A cúrcuma longa, que quem me acompanha sabe que vira e mexe eu estou trazendo a cúrcuma, estou propondo a utilização da cúrcuma, porque é sensacional e acaba que a gente consegue incluir dentro da rotina alimentar, desde o tempero de uma carne, um frango, por exemplo, até na preparação de um shot, pode colocar no suco verde. Então a gente consegue utilizar a cúrcuma de forma muito versátil, ela é acessível. Se você conseguir comprar a raiz da cúrcuma, que lembra um pouquinho a aparência do gengibre, excelente. Do contrário, você pode comprar em pó, que é bem prático também para conseguir fazer essa utilização, né? A quercetina, que é também uma substância antioxidante e que pode ser adquirida na forma de suplementação. Nós temos o Panax Ginseng, que é também o Guaraná Cipó. Então, se você encontrar o extrato de Guaraná Cipó, ótimo, pode fazer shot, pode colocar no suco, pode fazer chá. Do contrário, pode comprar a cápsula aí do Panax Ginseng e fazer a utilização também. O ômega 3, né, que é encontrado aí nos peixes, no azeite, na sardinha. A sardinha enlatada ou a sardinha fresca, ela tem altas quantidades de ômega 3. Para você ter uma ideia, se você fosse considerar o consumo regular de sardinha, você nem precisaria consumir todos os dias. 2, 3 vezes por semana no máximo já seriam suficientes para substituir a suplementação de ômega. Então, investir em sardinha em lata ou a sardinha fresca é uma excelente estratégia para aumentar o consumo de ômega 3, que tem o efeito anti-inflamatório e, portanto, né, a gente acaba tendo aí uma proteção especial do sistema imunológico, tá? Geleia real, que é também um dos subprodutos aí das abelhas, então ela é prima irmã do própolis. A geleia real, ela só tem uma questão que às vezes dificulta o acesso, porque ela tem que se manter, ser mantida sob congelamento. Então, ela tem que ficar lá no freezer. E eu tenho muitos pacientes que esquecem de tomar. Então, normalmente eu prefiro prescrever o própolis, né? Porque a geleia tá lá dentro do freezer e às vezes você sai de casa, não lembra, eu passo o dia inteiro, não lembra de tomar. Então, ela é excelente, é uma dosagem super pequenininha que a gente precisa utilizar. Os benefícios são muito semelhantes ao do própolis, porque ela é também um excelente antioxidante, mas acaba que a utilização às vezes é um pouquinho mais difícil por conta dessa conservação que é necessária, tá? E pensando em alimentação, trouxe uma listagem super ampla aqui. Então, a gente começa falando sobre o gengibre, que é maravilhoso. E para quem tem dificuldade em mastigar o gengibre ou não gosta de fazer o chá, experimenta ralar esse gengibre e acrescentar no tempero da carne. Então, de qualquer forma, você vai estar consumindo esse gengibre, né, esse extrato, com o gingerol, que é o principal ativo do gengibre, e, portanto, você está absorvendo os benefícios do gengibre, tá? Os nutrientes. Temos a pimenta,
Pode ser pimenta do reino, pode ser pimenta caiena, com efeito aí antioxidante também. Iogurte, que é uma fonte aí de probiótico. Alho e cebola, que são prebióticos. O óleo de coco, que acaba sendo um imunomodulador também. A lichia, que é excelente fonte de vitamina C, que é aquela frutinha que é bem sazonal, então normalmente no final do ano a gente encontra. A batata Yacon, que apesar de ser uma batata, eu acho que o gosto dela assemelha-se muito com o sabor da pera, e ela pode ser consumida na forma crua. Eu gosto muito de incluir a batata Yacon em sucos, então ela fica aí uma característica super bacana quando a gente inclui em sucos, ela pode ser uma opção muito interessante, tá? O germe de trigo, que é um cereal rico em fibras, as oleaginosas e cogumelos, então quaisquer cogumelos, né, desde que sejam comestíveis, é claro, e as oleaginosas, que são as castanhas, amendoim, a noz, que mais? Macadâmia, avelã. Então a gente tem aqui fontes aqui de, gordura monopoliinsaturada, gorduras de boa qualidade com efeito cardioprotetor e que vão modular de maneira mais eficiente o sistema imunológico também. Já falei sobre as fontes de ômega 3, temos aí o chá de folha de oliveira, que não é difícil de encontrar e é excelente para tratar doenças de vias respiratórias. Então, vamos um pouquinho além, né, sem nos ater a essa questão do Covid, se você sofre de doenças respiratórias com frequência, então rinite, sinusite, se vira e mexe está gripado, invista no chá de folha de oliveira, que é bem acessível, você vai perceber uma melhora bem importante, tá? Suco de bergamota, que é uma fruta fonte de vitamina C. Volto a falar da cúrcuma, maravilhosa. O guaraná cipó, que é o panaque ginseng. Frutas cítricas, então aqui a gente estende a lista, né? E vai abranger o abacaxi, laranja, limão. A gente tem aqui N benefícios nas frutas cítricas, mas também nas frutas fontes de vitamina C, e aí a lista fica ainda mais ampla, alcançando o mamão, a goiaba, a cerola, o kiwi, o morango. Então, a gente tem várias frutas que são fontes de vitamina C, que é um excelente imunomodulador também, vegetais verdes escuros, os alimentos fontes de zinco, que aí seriam alimentos de origem animal, em sua grande maioria, então as carnes, os ovos, temos os vegetais também, então todos os feijões, ervilha, lentilha, grão de bico. Volta a falar das oleaginosas, que são os grupos das castanhas e afins, e as sementes, então sementes de chia, sementes de gergelim, linhaça, sementes de abóbora, sementes de girassol. Então a gente tem aí várias sementes que podem ser aplicadas, né, na sua rotina alimentar, por exemplo, a cada semana, utilizar um tipo de semente, porque quando a gente compra a granel, se você compra 100 gramas, vem uma quantidade gigantesca. Então, até para não haver desperdício, você pode trabalhar com um tipo de semente por semana, se você preferir, ou você faz um mix dessas sementes e vai consumindo ali sobre a refeição, adicionando uma salada, pode utilizar para empanar um peixe, por exemplo, pode fazer um franguinho, enfim, a gente tem aí várias aplicações. Tem o pudim de chia, que é uma preparação super fácil de fazer, que é basicamente hidratar a chia em leite ou iogurte, deixa na geladeira por 8 horas, então faça à noite para consumir na manhã seguinte, adicione uma frutinha picada que pode ser, por exemplo, um kiwi, e aí você já tem aí uma receita imunomoduladora super fácil de ser aplicada. Para finalizar, um fiozinho de mel, né, que também melhora a imunidade, tem efeito antifúngico, antibactericida, e a gente deixa aí uma opção perfeita para um café da manhã ou para um lanchinho da tarde, por exemplo, né. E para finalizar, o tomate. Lembrando que o tomate, que é fonte de licopeno, o ideal é a gente consumir cozido. Então, o ketchup sem açúcar ou um molho de tomate, que preferencialmente você faz em casa, então molho de tomate caseiro, mas hoje a gente tem ótimas opções de molhos de tomate industrializados, então fiquem atentas ao rótulo do alimento, dá uma olhada lá na listagem de ingredientes para ter certeza de que o você está consumindo é só o tomate. Isso é simples, né, de identificar e vale muito a pena fazer essa seleção do produto, porque daí você realmente vai estar extraindo, né, os benefícios do licopeno, que é um dos excelentes antioxidantes e que, portanto, também vai trazer benefícios para o nosso sistema imunológico. Certo? Bom,
É isso, podem abrir os microfones. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição. Oi. Nossa, que legal, que bacana, hein? Quanta coisa interessante. E hoje a janta aqui vai ser sardinha em Olha que lata. maravilha! Sensacional. É, mas eu mesma não gosto, mas o Gil adora. Eu já até acabei de pegar ali agora há pouco para ele. Nossa, que fantástico. Então, a sardinha fresca também ela é ótima, né? Sim, com certeza. Ah, eu vou começar a comprar, porque eu preciso dar uma melhorada. O que eu tenho percebido eu tenho ficado com muito pigarro, sabe, aqui nessa parte. Qualquer coisinha gelada, eu tomo, eu já estou sentindo incômodo no dia seguinte. Mas eu creio que seja a questão da imunidade Uhum. mesmo e a sinusite. Então, eu tenho sentido muito incômodo, muito. Essa chá de oliveira, Chá eu de vou folha de procurar. oliveira, Folha de isso. oliveira, vou procurar, porque eu estou tendo muita sinusite. Eu percebo aqui o incômodo, a dor de cabeça, enfim, né? Eu vou procurar comprar isso daí para dar uma melhorada. Isso, se você tiver facilidade, por que eu trago sempre muitas opções? Porque às vezes o Uhum, acesso não é fácil, às vezes aquele alimento que eu sim, sugeri não agrada o paladar, né? Como você citou o exemplo da sardinha. Então ela é sim. maravilhosa, mas de repente a pessoa não gosta de comer. E aí o que que vai fazer? Ah, não como sardinha, então coma castanha, que tá tudo bem, porque elas Não, pertencem ao adoro, mesmo grupo, né? Então adoro. a gente tem aí uma gama tão ampla de alimentos, né, Sim, que a gente pode utilizar da natureza, e quando a gente investe em saúde, é como se a gente estivesse fazendo um investimento financeiro. O retorno com ele não é a certeza. curto prazo, mas é fato que lá na frente, né, ao passar do tempo, você vai conseguir aproveitar todos os benefícios de ter cuidado melhor da sua saúde. E ela é Sim, a base de tudo, né? Ela é a base de tá. tudo. Se você tem uma noite de sono mal dormida, por exemplo, no dia seguinte o seu cérebro ele não vai funcionar com a mesma Não, eficiência. Então, assim, o que que exatamente. adianta, né, você tem ali uma tarefa super importante, uma rotina de trabalho puxada, mas você não consegue alcançar a sua capacidade máxima de desenvolvimento. Então Sim, isso tem que ser levado em conta, né, não dá para a gente muito pular bom, etapa. muito bom, bacana, bacana. Outra coisa que eu achei muito interessante que você falou é do. Ai, meu Deus. A questão aí do sono mesmo, nossa, é incrível. Essa noite, por exemplo, eu não dormi direito, mas por quê? Porque no fim de semana eu acabo que eu mudo a rotina. Então, eu durmo, acordo um pouco mais tarde, aí eu vou, fico naquela, muda totalmente. E aí demorei, mas eu tô hoje cansada, o corpo exatamente do jeito que você falou. Não tem aquela disponibilidade, aquela, sabe, aquele rendimento, aquela Isso. é incrível. Vou te dar uma sugestão. Mesmo aos finais de semana, procure acordar, no máximo 1 hora mais tarde do horário habitual. E aí, de repente, Sim, você tira um cochilo à tarde. Por quê? O nosso corpo, ele se beneficia da regularidade, ele se beneficia da rotina. Então, tá, quando você consegue ajustar o seu relógio biológico, que aí é um tema, de repente, para uma próxima live, da gente falar de cronobiologia. Então, a gente tem tá. um relógio biológico todo reguladinho. E aí, a gente tem até horário para evacuação. Então a gente tendo Sim, horário para dormir, horário para acordar, a gente ajusta o horário da evacuação. E isso é exato. incrível, é fantástico, porque você está Faz trabalhando em toda a diferença. sinergia com o seu organismo. Sim, Exatamente. E aí a gente está falando de conseguir extrair uma capacidade máxima de funcionamento de todo o seu corpo. Então isso é incrível. Tenta, tá. não alterar tanto esses horários de acordar, assim como horário para dormir, claro que uma vez ou outra vai ter variação, Sim, isso é normal. Mas via de regra, havendo a possibilidade, tenta manter essa regularidade nos seus horários, que você vai perceber que isso traz muito benefício, o impacto tende a ser menor. perfeito. E aí, vovó Rai, quais são as suas dúvidas? Eu, ah, não,
Na verdade, tudo isso eu já venho consumindo há muito tempo, as sementes, né. Ah, você é Esse demais. chá de folhas de oliveira eu nunca fiz, mas eu vou procurar ver se consigo encontrar, porque igual hoje, a Luana passou aqui e eu falei: "Você quer chá de quê?" Porque aí eu fui lá na horta minha, né, aí eu peguei manjericão, peguei alecrim, peguei a melissa, né, tudo Que ali na lindo, hora, eu fiz o chá fresquinho pra gente, né. Excelente. E fora isso eu bacana, tenho muitas muito bom. sementes, tenho aqui, nossa, muito mesmo, entendeu. Então eu Você não já tenho tem dúvida, a assim, com alimentação bem relação. mais saudável, né, do que eu não tenho nem Já ai, venho espera aí, já fazendo fiz já besteira um aqui, ai certo meu tempo, Deus, né, mas cadê vocês? eu gosto de assistir, Muito porque bom sempre tem, isso. igual a oliveira eu não sabia, né. Tem uma coisa que eu quero perguntar, não foi falado aí, mas você sabe me informar, Luana, da sucupira? Sim, A função dela eu até sei para que que é, mas como eu faço um chá ou, como eu faço para ingerir? pode Melhor consumir na assim, a forma pergunta do mais fácil. chá, pode consumir o chá, eu vou falar rapidinho, porque a gente tem um minutinho. Na Tá, forma de chá ou na forma de Tá cápsula, que bom. seria a extração do pó presente dentro da semente. Então, o mais importante é fazer um consumo Não, eu regular. tenho a eu tenho a eu tenho ela em semente, eu tenho Pode casca, sabe, ela vem na triturar, casca. aham, isso, pode deixar ela de Tá. molho, né, pode deixar de molho em água para hidratar essa semente, e depois você pode processar isso também. Então pode bater fazendo